A gente está na linha agora e recebe aqui no UOL News o novo presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, que tomou posse ontem lá em Brasília. Edinho, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um bom dia para você. Muito obrigado, Mauro. Uma alegria estar com vocês. Um grande abraço a Josias, minha querida Raquel. Uma alegria. Edinho, você no seu mandato agora à frente do PT, você vai conduzir a transição do partido do Lula, o partido fundado pelo Lula, para o partido que não vai ter mais Lula disputando eleições, ainda que ele dispute em 2026. Quais são os princípios básicos que você quer que o PT leve em consideração para fazer essa travessia? Olha, Mauro, é evidente que o presidente Lula tem um legado que se confunde com a própria história do Partido dos Trabalhadores. Então, na minha avaliação, ele vai ter influência nos rumos do PT eternamente, né, enquanto o PT existir. Mas claro que o grande desafio é nós organizarmos um partido que tenha capacidade de fazer disputa na sociedade quando o presidente Lula não estiver mais nas urnas. Evidente, ele disputa 2026, mas como todo ser humano, ele tem o direito também ao descanso, ao lazer, né? E ele dedicou a sua vida toda à militância política, né? À organização do movimento sindical, a organização dos movimentos sociais e a construção do próprio partido. Então, esse é o grande desafio. E o próprio presidente Lula tem uma frase que, no meu entender, ela faz a síntese desse desafio que o partido vai ter que enfrentar. Quando ele diz que o seu sucessor não será um nome, porque, evidente, é muito difícil nós construirmos uma outra liderança com a mesma estatura ou que seja semelhante ao presidente Lula. Mas, claro, a segunda parte da frase do presidente Lula é que o seu sucessor será o partido, e se o partido estiver forte, estiver organizado, estiver dialogando com a sociedade brasileira, o partido constrói as lideranças. Né? Então, eu penso que o desafio do PT é esse, se fortalecer, ser um partido que se atualize, que valorize o seu legado, mas também esteja aberto as novas agendas, a agenda da transição energética. O partido precisa enfrentar o debate da segurança pública, formular sobre segurança pública. O partido precisa efetivamente debater a questão da reforma política eleitoral. O Brasil precisa de uma reforma política eleitoral. Nós não podemos continuar com a dinâmica política do nosso país, nesse varejo que nós estamos hoje, sem uma agenda nacional, sem uma agenda de debates que coloque à mesa as principais lideranças do país para debater temas emergentes e temas importantes para a sociedade brasileira, como o financiamento do SUS. Eu falei agora há pouco de segurança pública, eu falei de transição energética, de urgência climática. Nós temos que debater a questão das terras raras, que é um debate também emergente e que está, na minha avaliação, por trás dessa ofensiva diplomática que o Brasil tem sofrido do governo Trump. Nós temos que debater as nossas reservas de petróleo da costa equatorial, um projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, um programa de reflorestamento da Amazônia, que, na minha avaliação, se você criar um fundo com as reservas da costa equatorial, nós temos condições de ter uma política muito mais ofensiva de recuperação da floresta amazônica, de monitoramento contra o desmatamento e, claro, de um programa de desenvolvimento sustentável para a Amazônia legal. Então, nós temos temas tão importantes para a sociedade brasileira, que nós não conseguimos pôr na pauta do Congresso Nacional, porque, infelizmente, o nosso modelo político partidário joga o Congresso Nacional num varejo, num debate individualizado. Não que não seja legítimo o parlamentar debater sua cidade, sua região, mas nós não podemos fazer com que a dinâmica que nós temos hoje de execução das emendas no Congresso Nacional faça com que essa seja a prioridade e nós não tenhamos uma agenda efetiva para discutir o futuro do nosso país. Então, são desafios imensos que o Partido dos Trabalhadores tem pela frente.
né, eu ainda ontem, durante a minha posse, eu ressaltava a questão da educação integral, né? Como que o Brasil pode se tornar um país justo se nós não debatermos as criações, a condição orçamentária para que o Brasil universalize a educação integral, que nós possamos universalizar o direito à creche das crianças, principalmente da primeira infância. Então são temas centrais que têm que mover o Partido dos Trabalhadores e, claro, influenciar na agenda nacional, na agenda do nosso país. Edinho, a gente entende a importância... Posso, José? Por favor, Edinho, por favor. A gente entende a importância da agenda, dos temas, e eu já ouvi essa frase, claro, do presidente Lula, de você, do José Dirceu, de que o sucessor do Lula é o PT. Só que o PT vai precisar, se não for em 2026, em 2030, de um nome na urna, né? A direita está aí com vários nomes, a gente tem o Bolsonaro fica aí pairando, mas tem Tarcísio, tem Ratinho, tem Caiado, tem Flávio, tem Eduardo. O PT tem o Haddad, que vive sob ataque da direita, né, ganhando aí a alcunha de Tachad, mas eu queria entender quais são os nomes que vocês estão preparando para, quando chegar o momento, substituir o Lula. Olha, Raquel, em 2026 o nome é o presidente Lula, né? E o presidente Lula está bem, está com a saúde excelente, né? Está com uma vitalidade impressionante. Então, em 26 é o presidente Lula. Claro, Raquel, se o partido, né, eu não estou aqui utilizando um método discursivo para fugir da sua questão, não. Claro que se o partido estiver bem, se o partido estiver dialogando com a sociedade brasileira, se o partido estiver antenado às mudanças da sociedade brasileira e claro, as agendas que essas mudanças provocam, né? Como agora nós vimos, né, essa agressividade toda do governo Trump em relação ao Brasil, que na verdade... o quanto que é importante temas como, por exemplo, o PIX, né, que é um desenvolvimento de um modo de pagamento gratuito, tecnologia nacional, e o quanto que isso incomodou o governo americano, incomodou as empresas de crédito dos Estados Unidos. Eu falei agora há pouco, né, das terras raras. Então, são tantos temas emergentes, a reindustrialização do Brasil, o Brasil como um país que efetivamente priorize o desenvolvimento tecnológico. Então, claro, se nós estivermos antenados a essa agenda que se impõe, o nome surgirá, o que não significa que o PT não tenha nomes, né? Eu poderia aqui mencionar vários deles, né? E cometendo aqui, correndo o risco de esquecer. Eu poderia falar do ministro Camilo, você falou do ministro Haddad, eu poderia falar do ministro Camilo, eu poderia falar dos nossos governadores do Nordeste, eu poderia falar dos nossos senadores, que são lideranças emergentes hoje no Partido dos Trabalhadores, e outros ministros, que eu não quero me estender muito em nomes para não cometer erros e equívocos. Então nós temos nomes para dialogar com a sociedade brasileira, né? O que eu penso é que o PT tem que estar forte, né? O PT precisa estar organizado, que esses nomes, evidente, por consequência, serão nomes competitivos, serão nomes que têm condições de fazer a disputa de rumos do nosso país. Josias. Em 2022, a vitória do Lula, por uma pequeníssima margem, foi pavimentada por uma frente ampla, composta por gente que, embora não morra de amores pelo PT ou pelo Lula, votou nele para expurgar o Bolsonaro do Palácio do Planalto. Queria se livrar do Bolsonaro, se apegou ao fator democrático e votou no Lula. Supondo-se que a disputa de 2026 seja novamente acirrada, qual é a capacidade do PT, do Lula, de trazer novamente, de compor novamente essa frente que traga o centro para o lado do PT, para o lado do Lula, para o projeto da reeleição? Josias, você toca, na minha avaliação, na questão central do próximo período. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nós temos que repetir
as alianças que nós construímos no segundo turno em 22. Não tem absolutamente nenhuma dúvida em relação a isso. Nós temos que conversar com partidos, nós temos que conversar com representações da sociedade, nós temos que conversar com lideranças da sociedade civil, né, que estejam abertas a enfrentar o debate que está colocado hoje no Brasil e no mundo, né? Quando a gente ressalta aqui, né, a violência diplomática que o Brasil sofreu no último período, né, em relação ao governo Trump, nós temos que contextualizar. O Trump tem sido... Claro que no Brasil ele deu um recorte, um verniz político, né, que na verdade, na minha avaliação, na verdade, é um verniz mesmo, é uma cortina de fumaça, porque os interesses dos Estados Unidos, claro que vão muito além do debate das relações com a família Bolsonaro, que também na minha avaliação se posicionaram de forma muito equivocada nesse embate, e lideranças hoje hegemonizadas pelo bolsonarismo também se posicionaram de forma muito equivocada, não defendendo os interesses brasileiros. Mas claro que a sociedade brasileira responsável, né, madura do ponto de vista político, quer debater o futuro do Brasil sem essa contaminação da polarização, porque eu estava dizendo, né, o governo Trump tem sido agressivo com o mundo. A postura do Trump é de uma agressividade absurda com o mundo. Eu também digo, e aqui não tem nenhuma dúvida de fazer essa afirmação, o governo Trump ele semeia a Terceira Guerra Mundial. Só que a Terceira Guerra Mundial, certamente, ela não será bélica, ela será econômica, né? Agora, o fato dela não ser bélica, claro, nada se compara à violência de um bombardeio, à violência de mísseis atingindo regiões, como nós estamos vendo nos países árabes, como nós estamos vendo em Gaza, como nós estamos vendo no conflito da Rússia. É claro, nada substitui isso. Mas a guerra econômica, ela também provoca, né, danos a setores da economia que, por consequência, vai gerar desemprego, vai gerar empobrecimento, vai gerar desorganização da economia mundial, inclusive afetando a economia americana. Então, esse ambiente bélico de violência, de perseguição aos imigrantes, né, de manifestações racistas que nós estamos vendo mundo afora, né, isso também se reflete no Brasil. E claro que eu não vou dizer, né, que toda a direita brasileira seja fascista, né, mas hoje não se norteia por esse pensamento fascista, se deixa hegemonizar por esse pensamento fascista, não tem coragem de enfrentar esse pensamento fascista. Então, claro que nós não queremos isso para o Brasil. Nós não queremos um Brasil, né, que seja governado por essa concepção que hoje, infelizmente, toma parte, né, ou cresce em uma parte importante dos países europeus, que hoje norteia o governo norte-americano, né, que infelizmente contagia também países da América Latina. Então, claro que pôr à mesa que Brasil que nós queremos construir, qual o projeto de país que nós queremos, da valorização da nossa democracia, da valorização e respeito às nossas instituições, né, de enfrentarmos esse debate da soberania nacional, né, de forma adulta, de forma madura, eu penso que nós teremos condições sim de dialogar com setores da sociedade que não sejam petistas, que não sejam alinhadas às concepções de esquerda, que não tenham alinhamento com os partidos de centro-esquerda, porque o debate de fato não é esse, o debate é qual o Brasil que nós queremos deixar para as futuras gerações. Pelos seus argumentos, Edinho, você passa a impressão de que no ambiente em que há governadores que se dizem presidenciáveis, ou se não se dizem, se comportam como presidenciáveis, governadores que colocam o boné do Trump, o boné da América Grande novamente na cabeça, num ambiente assim você faz crer com a sua argumentação, e eu queria saber se é isso mesmo, você faz crer que em 2026 aquele fator democrático que pesou na eleição a favor do Lula será substituído pelo risco à soberania. É isso? É esse o seu raciocínio?
Josias, eu não diria que seja só isso. O que eu penso é que nós temos que pôr à mesa o debate de qual Brasil que nós queremos construir. Eu acho que é um debate fundamental e não estou aqui dizendo que a soberania nacional não seja fundamental. Ela é fundamental. Eu acho que a defesa do interesse do Brasil é fundamental. Nós não podemos conceber que o Brasil seja tratado como um puxadinho dos Estados Unidos, como o quintal dos Estados Unidos. Não. Nós somos um país soberano, nós formamos uma nação soberana, de um povo soberano. Então a soberania é fundamental até para quem discuta o futuro do Brasil. Nós vamos entregar as nossas reservas de terras raras? As reservas de terras raras, né, os metais raros que hoje movem a economia mundial, essa reserva significa o futuro das novas gerações brasileiras. Nós vamos fragilizar o PIX porque estamos sofrendo pressão das empresas de crédito norte-americanas? Não, querem conversar sobre o PIX, querem incorporar o PIX como forma de pagamento em outros países, vamos debater, mas como um país soberano. O Brasil vai ser obrigado a sair dos BRICS? Não, qualquer país tem o direito de se articular economicamente com integração econômica, com integração comercial, com troca de experiências, com troca de tecnologias. O governo norte-americano construiu a ALCA e ninguém falou nada em relação a isso. O Brasil tem o direito de se organizar. Então esse debate será fundamental. Claro que o debate da democracia também será fundamental. O debate da democratização da renda, Josias, também é fundamental, e você, enfim, com a estatura que você tem como jornalista brasileiro, você sabe disso, nenhum país do mundo pode conviver com uma desoneração, com uma renúncia fiscal de 860 bilhões de reais. Isso não existe em nenhuma economia mundial, do ponto de vista da proporção do que isso representa para o nosso PIB. E são desonerações ad eterno. Nós começamos a desonerar setores da economia para que se desenvolvessem, se firmassem no mercado, fossem competitivos. Tá, mas quando isso se estabelece, a desoneração tem que acabar. Nós desoneramos setores da economia durante a pandemia, mas a pandemia passou. O mundo retomou suas atividades. A desoneração também tem que acabar, porque senão ela vira privilégio. Senão, nós estamos construindo um país de privilégio, de setores da economia que não pagam impostos, de super salários, que nós temos que enfrentar o debate de super salários. Não pode a imensa maioria do povo brasileiro ganhar R$2.000, R$3.000, 2 salários mínimos, e nós convivemos com agentes do serviço público ganhando 100 mil, 150 mil, 200 mil, e alguns chegando a ganhar 300 mil reais pagos com recurso público. Então esse debate tem que ser feito, e penso que o Brasil que nós queremos para o futuro tem que englobar todos esses debates. Nós temos que ter coragem de enfrentar esses debates, como eu falei há pouco, o debate da transição energética, da urgência climática, o debate da segurança pública, porque a gente não pode conceber que segurança pública seja igual à polícia que mata. Não, o mundo evoluiu, nós temos tecnologia, nós temos monitoramento, nós temos câmeras inteligentes, nós temos totens hoje que conversam por meio do monitoramento das forças policiais com a sociedade. Então nós temos condições de oferecer segurança para a sociedade, não necessariamente tornando a letalidade policial uma prática. Claro que a polícia de confronto tem que existir, né? Ela tem que ser instituída, e é necessário que ela seja, mas você tem que escolher a hora que ela entra. Ela não pode entrar no policiamento preventivo do cotidiano. Né? Nós temos que ter programa para adolescente em conflito com a lei, porque se nós não cuidarmos dos adolescentes em conflito com a lei, eles serão cooptados pelo crime organizado. Nós temos que ter programas de reinserção social de apenados, porque se nós não cuidarmos de quem cumpriu pena, quem pagou pelo seu erro, e que tem o direito de se reinserir na sociedade, é evidente que eles voltam para o crime também. Então nós temos que debater a segurança pública de uma outra perspectiva também. Então eu falei agora há pouco do financiamento do SUS, de nós universalizarmos a educação integral, direito à creche. Eu acho que são temas fundamentais que têm que estar à mesa para que nós possamos debater que Brasil que nós queremos deixar de legado para as futuras gerações. Agora, como é que o PT pretende dialogar também com um eleitorado que o PT perdeu?
o eleitorado das periferias, que hoje é mais, entre aspas, empreendedor, que quer trabalhar por conta própria, um eleitorado que hoje é mais evangélico, um eleitorado que democracia e soberania são termos abstratos demais. Inclusive a pesquisa do Datafolha aponta aqui que 47% das pessoas aprovaram a revogação do visto do ministro Alexandre de Moraes. Como dialogar com esse público, um público que já foi eleitorado do PT e que hoje não é mais? Olha, Mauro, eu penso que é um desafio, ele não é um desafio pequeno. Eu penso que as pessoas opinarem sobre temas importantes para o Brasil, elas têm que receber informação. A informação tem que chegar até elas, né? Eu penso que o Partido dos Trabalhadores tem um desafio nesse sentido, como eu penso que é um desafio da sociedade brasileira, né? Nós levarmos a informação correta, nós combatermos o fake news, nós impedirmos, né, que a opinião seja formada muitas vezes, né, por viralizações, né, por engajamentos muitas vezes equivocados, que é um pouco a realidade da comunicação desse século XXI. Né? Eu penso que são desafios. A presença, eu tenho defendido muito que o Partido dos Trabalhadores tem que voltar a ter presença nas periferias. Presença nas periferias para que a gente possa debater a vida real das periferias. Eu tenho defendido, por exemplo, que uma parte grande dessa nova classe trabalhadora, muitas vezes ela não se sente atraída pelas formas tradicionais de organização do movimento sindical. Muitas vezes o cooperativismo, por exemplo, dialoga muito mais com essa classe trabalhadora. Nós organizarmos cooperativas de motoentregadores, cooperativas de motoristas de aplicativos, de tantas outras profissões emergentes nesse século XXI, para que eles possam organizar melhor o seu trabalho, para que eles possam ter condições melhores de trabalho, para que eles possam racionalizar muitas vezes o custeio das suas atividades. Talvez o cooperativismo converse mais com essa nova classe trabalhadora do que o modo tradicional de organização sindical. Então, mas nós só vamos saber isso se nós estivermos lá, nas periferias, organizando, dialogando, informando e, claro, né, respeitando essa mudança religiosa que o Brasil vive. O Brasil é um país extremamente diversificado da perspectiva religiosa. Nós temos que respeitar essa diversidade, né? E, claro, respeitando essa diversidade, também dialogar com essa diversidade. Nós não temos que ter resistência. Ah, não, aquela comunidade ela é evangélica, então já de imediato você não dialoga com ela. Não. Quanto que nós já dialogamos com as comunidades evangélicas? Quanto que nós já fizemos políticas públicas transformadoras chegarem às comunidades evangélicas? O que nós temos que entender é que nós vivenciamos um momento de profunda transformação, que talvez o modo tradicional de dialogar com essas comunidades não atinja o objetivo, mas não significa que a gente não tenha que ter o esforço do diálogo, da organização e da presença. Eu penso que um partido como o PT, né, que é um partido que nasceu da organização dos trabalhadores, da reivindicação dos setores mais oprimidos da sociedade, esse partido jamais pode renunciar à presença, à sua presença física nas comunidades, principalmente da nossa base social. A Raquel tem mais uma pergunta para você e em seguida eu passo para o Josias também. Edinho, quando você estava respondendo a pergunta do Josias, você disse o quanto vai ser importante para o candidato Lula em 2026 a questão da soberania. E aí eu te pergunto, você que estava com o presidente ontem em Brasília, o presidente Lula, na sua avaliação, deveria telefonar para Donald Trump para negociar? Raquel, eu penso que sim. O Trump disse que quer conversar com o Lula disse que quer conversar com o Trump. Agora, nós sabemos como que isso se dá, né, em relação a dois chefes de governo. Você tem que construir por meio da diplomacia. Então, a diplomacia americana com a diplomacia brasileira tem que construir esse encontro, ou um encontro físico, ou um encontro virtual, ou um telefonema, escolher a melhor forma. Mas eu penso que isso tem que ser construído. Se os dois presidentes estão sinalizando que querem o diálogo, e o presidente Lula tem dito que quer o diálogo desde que o Trump anunciou, né, o tarifaço
né, penalizando o Brasil, o presidente Lula nunca se negou a negociar. Eu acho que a diplomacia, tanto a diplomacia brasileira como a diplomacia americana, tem que construir, sim, esse espaço de diálogo. Josias. Eu queria lhe perguntar, Edinho, sobre um episódio que ocorreu ontem na cidade de Belém. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, participando de um ato público, chamou o presidente Lula de cachaceiro sem vergonha. Acha que o Lula ou o PT deveriam responder juridicamente à ofensa da mulher de Bolsonaro, da ex-primeira-dama? É tudo que ela quer, né, Josias? Eu não conversei ainda com ninguém sobre isso, né? Mas se eu for opinar, eu vou opinar que não, porque é tudo que ela quer. Ela quer se tornar polo de um debate que eu acho que é um debate baixíssimo nível. O povo brasileiro conhece o presidente Lula. O presidente Lula, pela terceira vez, é o presidente da República. O presidente Lula é a maior liderança política, na minha avaliação, da história da República Brasileira. Responder a um ataque como esse, de baixo nível, que é um ataque grosseiro, né? Um ataque, na minha avaliação, sem nenhum nível, acho que não. O presidente Lula é maior que isso. A história do presidente Lula é infinitamente maior do que tudo isso, e o povo brasileiro sabe muito bem quem é o presidente Lula e deixa ela continuar destilando ódio Brasil afora, que eu acho que isso não interessa ao povo brasileiro nesse momento. Em 30 segundos, uma outra Edinho, dúvida que tenho, Edinho, você dizia, perdão, Mauro, só para emendar uma dúvida a respeito da resposta que o Edinho deu a Raquel. O Lula parece ter encontrado no encontro do PT, no discurso que fez, um ponto ideal, um timbre ideal para gerenciar essa crise que foi inaugurada pelo Donald Trump, né? Ele encontrou um discurso que nem é tão ácido que pareça provocação, nem é tão dócil que transpareça medo. E diz que há limite para a briga com a Casa Branca. Tem um limite. Não posso falar tudo o que eu acho, que eu devo falar, eu tenho que falar o que é possível falar, aquilo que é necessário. E defendeu a negociação, mas defendeu também que o Brasil deve ser respeitado e que não se pode injetar discussões políticas num debate que é comercial, ou deveria ser comercial. No mesmo encontro, esse encontro nacional do PT, você se referiu você que agora é o presidente do PT, que assumiu ontem esse cargo, para o qual foi eleito, se referiu ao Trump como um líder fascista, o maior líder fascista do século XXI. Acha que a linguagem do partido deve ser mais pesada, mais ácida do que a linguagem do presidente da República? Acha que o partido deve dizer o que o Lula considera que não pode dizer, embora deva considerar ou deva concordar com a posição que você expressou como presidente do partido? Evidente que a minha posição, Josias, eu tenho dito isso já há um bom tempo, porque eu não posso concordar, até do ponto de vista humanitário, até do ponto de vista de quem defende a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e você sabe disso, que foi parida às custas de algo terrível como foi o Holocausto, né? Nós conseguimos produzir uma Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, pós a tragédia do Holocausto, né? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos norteou a civilização no último período histórico. Eu não posso aceitar que os imigrantes sejam tratados da forma como o governo americano tem tratado os imigrantes. Eu não posso aceitar que os imigrantes venezuelanos sejam deportados e sejam levados a El Salvador e tratados como a própria imprensa divulgou essa semana de forma violenta, de violência sexual, né, sendo torturados em El Salvador. Ou seja, nós vamos deixar que El Salvador se transforme no campo de concentração do século XXI. Eu não posso, daquilo que eu defendo de valor, daquilo que eu defendo, dos valores que me movem e que devem mover as pessoas que defendem o humanismo, que o Trump obrigue a prefeita de Washington a apagar das ruas de Washington a frase "vidas pretas importam", né? Que é uma frase que ela foi forjada após
o assassinato do George Floyd, que talvez tenha sido uma das maiores barbaridades que nós presenciamos nesse século XXI. Ele obriga que essa frase seja apagada das ruas de Washington, seja uma manifestação racista. Então eu, nos meus princípios, quando eu contextualizo a postura do Trump em relação, né, aos imigrantes, e aqui, Josias, você sabe disso, nós não vamos tratar a questão da imigração, da concentração de renda mundial que tem aumentado, das violências, das guerras que tem aumentado o fluxo migratório. Nós não vamos tratar a questão da imigração tratando os imigrantes como seres humanos de segunda classe. Né? Ou nós debatemos os problemas que o mundo enfrenta, né, de forma responsável, ou nós vamos penalizar aqueles que já são penalizados. Então a minha caracterização é em cima de fatos concretos, fatos verdadeiros, fatos históricos que precisam ser combatidos. O mundo civilizado não pode assistir pacificamente o que nós estamos assistindo no tratamento em relação aos imigrantes. E do ponto de vista da caracterização, é inegável que é uma caracterização do fascismo que desembocou no nazismo e no Holocausto pré-Segunda Guerra Mundial. Ou o mundo lúcido, humanista, democrático levanta a sua voz contra tudo isso que nós estamos presenciando, ou nós vamos normalizar aquilo que não pode ser normalizado. Agora, evidente, a caracterização que eu faço, né, e da minha concepção de mundo, da minha concepção de vida, eu não recuo em relação a ela, não. Edinho Silva, presidente do PT, muito obrigado pela entrevista aqui ao All News. Volte sempre. Uma ótima semana para você. Até uma próxima. Muito obrigado, Mauro. Um grande abraço a você, ao Josias, a Raquel. É uma honra participar com vocês desse espaço tão qualificado. Muito obrigado.